Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Show Ó Rapaz, aqui direto do Teatro Armênio Mendes, no Centro Cultural Português. Antes de mais nada, queria agradecer a Deus, em primeiro lugar, do porquê de chegar até agora, chegar são e salvo, né, com saúde, que é o que a gente pede, e em orações todas as noites para o nosso Criador. Logicamente, para quem acredita, perfeito. E, em segundo lugar, também agradecer a toda a diretoria do Centro Cultural Português, em particular, são as coisas que me vêm à cabeça, na figura do presidente, o senhor José Duarte, e também da sua esposa, a senhora Fátima. Muitíssimo obrigado por essa participação, por essa oportunidade de estarmos fazendo mais uma vez o Show Ó Rapaz aqui do Centro Cultural Português, direto do Centro Cultural Português. Bom, eu vou tentar fazer assim, talvez em 40, 50 minutos, fazer algo que a gente possa dizer, fazer um resumo do que a gente está vivendo e olha, está muito, muito, muito difícil essa situação. E a gente sabe que uns dizem, vai acabar, vai passar mais um mês, mais 2 meses. Eu sou sincero em dizer, eu tenho tanta informação, mas tanta informação sobre esse coronavírus no meu celular, que ele não toca mais, ele tosse, ele dá uma tossida, pronto, que já é o alerta, né? Então, e essa convivência, né, de a gente estar junto com a esposa, com os filhos, com os pais, dentro de casa, durante 24 horas, alguns até trabalhando em home office, né? Mas está difícil, está difícil. Tanto é que a semana passada me convidaram para participar de uma palestra, né? E não como palestrante, mas num dado momento, a pessoa chegou assim, o palestrante chegou e falou, olha, eu gostaria que vocês resumissem em pouquíssimas palavras: paz, felicidade e economia. O que é que vocês poderiam me dizer a respeito disso? Paz, felicidade e economia. Aí um sujeito lá no fundo levantou assim a mão e falou, minha esposa dormindo. O cara foi ovacionado, todo mundo levantou, bateu palmas, só não se ajoelharam porque, né? Ou seja, o cara resumiu em 3 palavras, né? Minha esposa dormindo, paz, felicidade e economia, não é? Agora, uma coisa eu vou te falar, eu acho que é opinião de todos. Quando esta pandemia terminar, eu posso garantir que nem o GPS ele vai me achar. Não. Que aliás, eu agora recentemente eu comecei a compreender por que é que o cachorro ele sai correndo quando você abre o portão. A grande maioria das pessoas estão assim. Abriu o portão, já está com vontade de sair para a rua, né? E eu comecei a entender o meu dog, aliás, são 3 dogs, né? Que eu pude reparar, realmente, essa sensação de liberdade, essa que a gente nem mais sabe o que falar. Mas, entre todos os sintomas, alguns falam, eu perdi o paladar, eu perdi o olfato, eu fiquei com dor de barriga por conta desse Covid, por conta do novo coronavírus, que a gente já não aguenta mais falar e escutar disso, né? E a semana passada eu até achei que eu estava com um dos sintomas que era o olfato, porque eu parei no posto de gasolina, mandei colocar R$50 e olha, sinceramente, eu nem senti o cheiro da gasolina. Afinal de contas, R$50 quase que o cara me trouxe no conta-gota, mas era o que eu tinha naquela ocasião. Mas voltando a falar e continuando a falar desse mal que nos aflige, né? que está ao nosso lado, 365 dias do ano, que já se passaram um ano, já se completou agora em março,
eu nunca imaginei que eu fosse fazer ou fosse ver pessoas de forma escondida trabalhando. É surreal, é surreal. Eu fui um dia desses era uma lanchonete, né? Estava de porta fechada e eu só atendia pelo WhatsApp. E a pessoa falou: olha, o senhor me espera na praça, que eu estou levando o sanduíche e mais um açaí. Era uma coisa assim. E aí você fica assim olhando para ver se vem alguém, você fica, né? Ou seja, trabalhar escondido é complicado, né? A gente já fez tanta coisa escondido ao longo dessa vida, né? E tenho certeza que você que está me assistindo também. O que é que a gente já não fez de escondido? Agora, trabalhar realmente, isso é complicado, é complicado. Além do que, eu estava vendo um dia desse uma reportagem, estava lendo uma reportagem, e da dificuldade que a gente tem, às vezes, de começar a empreender, a trabalhar. Quando você tem 18 anos, as pessoas chegam assim e falam: olha, a gente precisa que você tenha pelo menos 5 anos de experiência. Aí você fala: poxa, 5 anos, menos 18, então, pô, eu teria que ter quase que saído da fralda, já começado a trabalhar. Aí, quando você chega aos 45, o cara fala: olha, está meio complicado, você já está um pouco mais para lá do que para cá, você já está meio idoso para trabalhar. Porém, quando você chega aos 65, o cara simplesmente chega assim e fala: não, você é muito jovem para se aposentar. Então, são essas características que a gente hoje vive e observa de uma maneira mais latente das dificuldades que as pessoas estão passando nessa pandemia. Agora, recentemente perdemos, né? Tínhamos um papagaio em casa e ele faleceu com 65 anos. E esse papagaio, vocês imaginam, 65 anos dentro da gaiolinha, né? E um dia eu estava assim sentado do lado assim da gaiola e eu pensei alto, falei: caramba, não aguento mais ficar dentro dessa casa. Eu queria era mais sair. Aí eu imaginei que o papagaio teria dito o seguinte para mim: canta que você se distrai, né? Que era o que supostamente a gente iria falar para o papagaio. Está estressado? Então canta que o tempo passa, e por aí vai. Agora, nessa situação que a gente está vivendo, a gente acaba ficando mais tempo dentro de casa, repito, fazendo home office, e por aí vai. E a gente acaba vendo algumas características que surgiram ao longo dessa pandemia. Era uma coisa que já vinha há algum tempo, mas agora parece que isso aí cresceu, que é moto com escapamento aberto. Olha, é impressionante. E dizem as más línguas que todo e qualquer, se tiver alguém que esteja aí me assistindo e que gosta de escapamento aberto em moto, vocês me perdoem, mas é uma fonte segura, é uma informação de uma fonte segura que me deram, que me deu essa informação, dizendo o seguinte, que normalmente o cara que coloca o escapamento aberto em moto, ele é corno. E ele gosta de anunciar isso quando ele descobre, né, essa possibilidade, né, de ele ser corno na vida, né? Então, e para também ele avisar que ele está chegando em casa, ele abre o escapamento da moto. Então é uma coisa assim, sui generis, né? É muito criativo das pessoas acharem que está fazendo sucesso. E é uma coisa que também você fala: poxa, mas e aí? O que o cara ganha? Pelo menos ele ganha notoriedade. Ele é um corno barulhento, né? Agora, o ano passado, em 2020, eu fiquei sabendo que a Caixa ela tinha um aplicativo que era Caixa Tem, né? Para a pessoa entrar no aplicativo, fazer um depósito, fazer um saque, alguma coisa, transferência, né? E eu encontrei com um amigo agora semana passada, e ele teria me dito o seguinte, ele falou: olha, aquele aplicativo que eu tinha da Caixa Tem, já não é mais Caixa Tem, agora é Caixa Tinha, porque o meu dinheiro já foi embora. Eu falei: mas aí é uma questão de tempo, né? De repente você recebe aí o teu auxílio emergencial, que eu acho que são uns R$250, alguma coisa assim. Ele falou: dá para pelo menos passar o final de semana, né?
a sexta, porque o sábado e domingo não tem como. Bom, e a maior preocupação dessa situação em que a gente vive, né, é de a gente, nós homens, né, serem acometidos com esta doença maldita, né, e a gente ser levado para o hospital. E lógico, existe a preocupação, claro, de a gente ir para o hospital, ser entubado e tal, mas a grande preocupação, digamos que a pior, é que o nosso celular vai ficar com a nossa esposa. E aí você é entubado em todos os sentidos, não sei se você percebeu, né? Em todos os sentidos, a tua esposa com o teu celular, e aí a coisa aperta, né? Agora, 70%, eu estava lendo uma reportagem, que 70% das pessoas já têm convicção de que essa vacina, ela ajuda no combate ao Covid, ao coronavírus. 70%, os médicos assim dizem que 70% das pessoas já estão convictas. E que os outros 30%, os veterinários teriam que dizer que também dá certo. Então, é praticamente uma unanimidade. Os médicos 70% e os outros 30% restantes, né, do que sobra dos 70%, que seriam os 30% restantes, seria por conta do veterinário. Agora, também é uma coisa que a gente tem visto com uma certa frequência, né, as pessoas chegarem na tua casa sem avisar, sem ligar, olha, estou indo, vou jantar, tal. É lógico que a gente tenta, de alguma forma, evitar de ir na casa das pessoas, mas tem o cunhado, o primo, o vizinho, tal, e que às vezes não se toca, vem sem máscara, que, aliás, nosso amigo aqui, o Superladeira, está com máscara, tá? E todos nós aqui, seguindo as orientações sanitárias, né? Tudo distante um do outro, você fica aí que eu fico aqui, tá bom? Mas está distante, você está de máscara, apesar de eu estar sem máscara, mas está tudo bem. Eu não estou com Covid, tá bom? Vamos arrumar aqui o nariz, o bigode, opa, o bigode não tem como, mas vamos abaixar aqui. Bom, então antigamente as pessoas iam em casa e tinha era uma prática, né? A pessoa colocava a vassoura atrás da porta, para ver se o cara se tocava, né? E hoje em dia não é mais preciso. Hoje em dia você simplesmente dá uma tossida ou dá um espirro e é rapidinho. O cara, em 2 palitos, o cara se manda, ele vai embora sem pestanejar. Agora, eu também gostaria de aproveitar aqui a oportunidade das pessoas que estiverem assistindo aqui o show ao Rapaz, em particular agradecer aos meus vizinhos, que sempre estiveram e estão ao meu lado nesse combate à pandemia, né, vivenciando essa situação difícil para todos. Então, aos meus vizinhos, o meu muitíssimo obrigado por sempre estarem ao meu lado. Agora, eu tento me segurar, mas às vezes são coisas que não dá para deixar de falar. Mas eu não digo nem de política, porque política a gente já está meio que cansado. Eu não digo careca, porque eu estou mais careca do que não sei o quê. Mas, enfim, entre outras coisas, você, de repente, procurar mostrar para a pessoa o que é o sentido da reciprocidade. Porque aqui se faz, aqui se leva, aqui se ganha, aqui se perde. Então, muitas vezes, as pessoas, e quem me conhece, né, sabe que dentro dos meus shows, das minhas lives, eu acabo fazendo assim inserções, pequenas inserções, para que, não só de piada, mas que a pessoa também tivesse um pouco mais de noção do que a gente está vivendo. Então, às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade enorme para entender o significado da palavra reciprocidade. E eu sempre falo o seguinte: é simples, você vai num parquinho desse de praça, e senta numa gangorra. Senta numa gangorra e vê se você consegue fazer com que a gangorra ela suba e desça sem, logicamente, a ajuda das tuas pernas, né? É para isso que a gente precisa de uma outra pessoa, é para isso que a gente precisa da reciprocidade. E eu espero que dizer que as pessoas, que tudo depois vai voltar ao normal, eu posso dizer que não.
Não. Pode até voltar um pouco ao normal. Agora, as pessoas, gente, quem já era 13, vai continuar 13. Quem já era complicado com, né, o chamado toque, manias, esse, eu posso até dizer que alguns até vão piorar. Eu encontrei a esposa de um amigo meu a semana passada, e eu fiquei muito preocupado, porque, aliás, é uma preocupação quase que unânime, né? De que forma que você reage nessa situação que a gente está vivendo? E ela assim, com o olho esbugalhado, não, eu estou normal, eu tenho saído algumas vezes de casa, a cada 3 meses, e você vê que a pessoa ela não está no normal dela, e que não existe um manual de sobrevivência. Vamos seguir um protocolo, vamos seguir outro protocolo. Foi o que eu falei, eu tenho tanta informação de Covid, desse coronavírus, que o meu celular ele não toca mais, ele tosse. E dizer que um está certo e que o outro está errado, e fica essa polaridade, o mal contra o bem contra o mal, o A contra o B contra o A, e por aí vai. Mas eu sempre digo que tanto a mão que dá é a mão que tira, né? Daí a gente tentar viver da melhor maneira possível. A semana retrasada, eu estava assim na fila do caixa, né, com aquele distanciamento, né, e tinha um rapaz, o rapaz estava assim próximo de mim, e tinha uma outra moça próxima dele, e ela chegou assim e falou, deu uma dica, né, de alguma coisa na prateleira. Ela perguntou, já emendou, ela falou, você tem namorada? Ele falou, não. Aí ela, poxa, mas você é um cara assim, atraente, bonito, charmoso, perfumado, você não tem namorada mesmo? Ele falou, não, a minha esposa não deixa. Então, voltando a falar dessa pandemia, um dia desse eu me lembrei o seguinte, olha, se tivéssemos colocado uma mãe para cuidar dessa situação, já estaríamos todos vacinados, já estaríamos de banho tomado, roupinha lavada e já estaríamos prontos para sair. Porque se tem coisa que mãe não deixa para depois, é o cuidar dos filhos, né? Então a gente tem tanto governador, tanto prefeito, tanto político cuidando da gente. Eu tenho absoluta certeza que se fossem as nossas mães, né, a gente já estaria de banhinho tomado, roupinha trocada, teríamos já jantado e já estaríamos vacinados e prestes a sair para a rua, né? Não haveria problema nenhum, porque houve uma veiculação, aliás, uma reportagem dizendo o seguinte, que essa pandemia ela está trazendo uma série de coisas boas, né? Logicamente tem coisas ruins acontecendo, porque não tem como ser diferente, né? Independente da pandemia, a pessoa é ruim, independente se a pandemia existe ou não. Mas, e essa reportagem ela dava conta do seguinte, que os homens ou os maridos estão até transando com as esposas. É uma coisa assim boa, né? Tem um lado bom disso, né? Porque a gente sabe que, bom, não vamos entrar muito em detalhe, mas é um dado científico, né? De que os homens estão até transando com as suas esposas, né? Por falta, bom, deixa para lá. E eu tenho um vizinho, o seu Raimundo, um senhorzinho muito simpático, deve estar aí na faixa dos seus 80 e tralalá, e eu encontrei com ele a semana passada, vindo do supermercado, e eu falei, e aí, seu Raimundo, tudo bem? Ele falou, não, está tudo bem, tudo tranquilo, eu fui agora no mercado, eu falei, poxa, mas olha, toma cuidado, o senhor com essa idade, não, eu estou com a máscara, estou protegido, álcool gel, tirei agora a luva, quando saí do supermercado, joguei fora. Eu falei, mas de tão urgente o senhor foi fazendo no supermercado? Ele falou, não, é que eu vi uma reportagem dizendo o seguinte, que o pão de queijo é afrodisíaco. E eu estava vendo que o pacote dele era um pacote grande, né?
E eu falei, poxa, mas que legal, quer dizer que é afrodisíaco? Ela falou, inclusive eu até cheguei lá na moça da padaria, eu falei, olha, eu queria 50 pãezinhos de queijo, né? Aí ela já me conhece, ela falou, poxa, mas seu Raimundo, 50 pãezinhos vai endurecer, vão ficar duro. Ele falou, então me vê 100. Aí foi que eu vi ele passando com aquele saco enorme de 100 pãezinhos de queijo. Bom, estamos no mês de abril e, pelo visto, eu acho que agora até o final do mês, já irá começar a vacinação para as pessoas que têm 69, que completaram 69. E eu tenho a impressão que vai faltar vacina para quem já fez 69. Então, é bom que aí os nossos governantes estejam em alerta, porque quando chegar essa data vai ser complicado. Quem já fez 69 sabe o que é, então eu tenho a impressão que vai precisar de um estoque ainda maior. Agora, a gente muito bem sabe que a situação não tá ruim para muita gente, pior para tantos outros, né? E eu sempre digo o seguinte, agora, recentemente, eu falo, porque às vezes você está com vontade de mandar o cara, vai se... Não, de uma forma educada e que dá, de repente, assim, o mesmo resultado, chega para ele e fala, abra uma empresa. Pronto. Não precisa mandar o cara, vai se... Não. Faz o seguinte, de forma educada, o resultado é o mesmo, chega e fala, olha, faz o seguinte, vai abrir uma empresa que dá no mesmo, tá bom? Eu vi, acho que foi ontem, dizendo que a Amazônia, já há muito tempo a gente sabe disso, né? Que a Amazônia é o pulmão do mundo. Beleza, Amazônia é o pulmão do mundo. Isso faz eu chegar à conclusão de que se a Amazônia é o pulmão do mundo, Brasília deve ser né? Porque vai ter coisa ruim, né? Amazônia, pulmão do mundo, Brasília é o fiofó do mundo. Bom, eu cheguei na altura do campeonato e eu tinha 2 sonhos na minha adolescência, que era ser rico e velho. Eu, graças a Deus, eu já cheguei à metade do meu sonho. Então, vamos ver o que vai acontecer mais para frente. E também aproveitando, a gente sabe que muita gente está com dificuldade nessa pandemia, e um amigo hoje me ligou de manhã, ele falou, Ladeira, você conhece algum agiota? Eu falei, olha, eu particularmente não conheço um agiota assim, de bate-pronto, mas se você quiser, eu posso até procurar, eu tenho alguns amigos que, de repente, possam me dá essa informação. Ele falou, não, mas não basta ser um agiota. Eu falei, sim, mas o que além do agiota? Não, que ele sofra de Alzheimer. Falei, tá certo. Agiota com Alzheimer, tá certo. E essa eu não poderia deixar, né? Não é assim tão político, né? Mas a gente não pode. E foi uma coisa corrente agora na última semana, né? Que a Record vai transmitir o Campeonato Carioca, né? O SBT irá transmitir o Campeonato da Libertadores e, no final do ano, a Champions League, né? E a Fórmula 1 está sendo transmitida pela Bandeirantes, pela Band, né? E a Globo vai estar transmitindo o Covid. Então, é isso aí. Agora, um aviso às minhas amigas, né, que já são casadas, mas que talvez conheçam moças, né? Eu vou aqui deixar o meu conselho. Procurem casar com homens mais velhos. Procurem casar com homens mais velhos pelo seguinte, quando vocês, mulheres, começarem a perder um pouco da beleza, eles estarão perdendo um pouco da visão. Então, aí está tudo zerado, tá certo? Agora, teve esse meu amigo, ele me ligou ontem, desesperado, falando que a esposa dele tinha brigado com ele. Eu falei, mas é uma coisa incomum,
os maridos brigarem com as esposas, não sei por que está acontecendo isso com você, comigo não faz muito tempo que aconteceu, mas enfim, não vamos entrar aqui em detalhe, porque a minha esposa aqui está no... Então, e ele falou que ela estava farta de ele não levá-la para passear. Mas ele falou, mas por quê? Por que você está tão nervosa? Ela falou, não, porque você só leva o cachorrinho para fazer xixi. E aí ele falou, olha, se eu soubesse que você queria fazer xixi na rua, também teria te levado, não teria problema nenhum. Ele está sendo medicado aqui na Santa Casa, está passando bem, mas houve só um contratempo, mas ele está bem. Enfim, outra coisa que a gente não consegue imaginar, com todos esses protocolos de segurança, como é que a gente comia bolo de aniversário depois que o cara desse aquela soprada no bolo. Hoje do cara dá um espirro, dá uma tossida do teu lado, você já está de máscara, você passa o álcool na mão, passa o cu na mão, passa o cu no braço, passa em tudo quanto é lugar. Agora, coisa de 3 anos, no máximo 3 anos, a gente tinha aniversário, no final do parabéns, tal, o cara chegava, dava aquela puta soprada em cima do bolo e todo mundo comia, todo mundo se abraçava, todo mundo se beijava, todo mundo se... Bom, então. E hoje? Hoje nem isso, nem aniversário, não tem nada. Agora, a semana passada também, coisas que a gente sempre lembra, né? E eu venho guardando para dizer no show, né? Para fazer parte do meu repertório. A semana passada, houve um contratempo em casa, porque a minha esposa, ela estava assim, com umas roupas, e ela falou assim, olha, e foi assim de bate-pronto, eu nem pensei, e é nessas horas que a gente sofre, né? Ela chegou assim e falou, bem, olha, eu estou com essas roupas aqui, eu acho que eu vou doar para quem não tem o que comer, para quem está com problema, né, nesse período. Aí eu olhei assim e falei, mas a roupa desse tamanho, eu acho que a pessoa não está precisando de comida, né? Ela só deu assim uma olhada, e eu, né, lembrei que eu tinha deixado, acho que a porta do carro aberta lá na ponta da praia, e eu fui rapidinho, mas enfim. Baseado nisso, houve também uma divulgação de que de cada 10 homens, 9 de cada 10 homens, 9 sempre acham que a esposa tem razão. Perceberam? De cada 10 homens, 9 acham que a esposa sempre tem razão. Esse último, até agora não foi encontrado, não sei o que aconteceu, mas enfim. Agora, com certeza, existe assim uma preocupação das pessoas dizerem, poxa, eu estou ficando velho. Eu falei, não se preocupe, porque a gente acaba sempre fazendo merda ao longo da vida, né? E a diferença de você jovem ou de você velho, a diferença entre uma coisa e outra é que você vai continuar fazendo merda, só que de forma devagar, né? Mas não se preocupe, porque é uma preocupação que não cabe, né, no tempo, então fique tranquilo que você só vai fazer merda de uma forma devagar, mas vai continuar fazendo merda. Agora, eu acho importante quando a mãe ela tem assim uma psicologia muito afinada com a realidade, né? E o menininho chegou assim e perguntou para a mamãe, mamãe, o que é que a cegonha faz depois que ela deixa o nenê? Aí a mãe, muito criteriosa, chegou assim e falou, olha, depois que a cegonha ela deixa o nenê, ela senta na frente da TV e vai beber cerveja.
Aí o marido olhou, fez que não era com ele, né? Porque não adianta discutir. Aliás, afinal de contas, sempre as mulheres têm razão. Agora, essa eu não poderia deixar, porque afinal de contas não é política, né? Falando de futebol, e eu fiquei sabendo que o Neymar, ele está sendo cogitado numa conversa de empréstimo com o Corinthians. Meio a contragosto, né? Imagina a torcida do Santos, né? Ele voltar e ir jogar no Corinthians, né? Mas esse empréstimo, essa conversa de empréstimo é para que o Neymar empreste 25 milhões de dólares para o Corinthians, porque o Corinthians está precisando de dinheiro. Com desculpas aos meus amigos corintianos. Bom, eu estava essa semana, eu estava vendo o dicionário, e eu achei engraçado que estava assim: um punhado é o que consegue você colocar na sua mão, dentro da mão. Um punhado de coisa, você coloca dentro da sua mão. Um bocado de coisa é o que você consegue colocar dentro da tua boca. Punhado, mão, bocado, boca. Sinceramente, eu nem quis saber o significado da palavra cunhado, né? Do que poderia ser essa relação, mas enfim. Agora, muito engraçado, eu hoje pela manhã eu encontrei com uma vizinha, e ela falando que de vez em quando ela conversa com o gatinho dela, e eu olhei assim e falei, poxa, ela falando com o gatinho, como se o gatinho fosse entender, né? Aí eu comentei com o meu cachorro, a gente morreu de dar risada, e ele também achou divertido, né? Essas coisas de achar que as pessoas conseguem conversar com os animais, mas olha, eu só sei o seguinte, gente, que mais alguns meses e o Natal estará aí já batendo a porta. E estão dizendo que você não vai poder se reunir assim com um número grande de pessoas. Tomara a Deus que quando chegue já o Natal, já esteja mais tranquilo, né? Mas essa preocupação de você, pelo menos, olha, vamos se reunir com 10 pessoas sem problema. A minha dúvida é conseguir achar 10 pessoas que não tenham problema diante do que a gente está vivendo, mas, enfim, está complicado. Agora, essa foi a melhor do dia. Eu, conversando com o meu irmão, e o meu irmão, ele perguntou, o filho, meu sobrinho, né? Ele chegou para o pai e perguntou, pai, o que é o amor? Aí ele falou, o amor é a luz da vida. Ah, tá, pai. E o casamento? Então, o casamento é a fatura da conta, é a fatura da conta de luz, né? Agora, essa semana essa semana eu acordei, eu estava assim do lado da minha esposa, e aquela forma romântica, né? Bom dia, te amo, né? Aí eu cheguei assim e falei, poxa, amor, sonhei que eu estava num bingo. E ela, é? Falei, sonhei que a gente estava num bingo, que eu estava num bingo. Ela, pois eu também sonhei. Aí eu falei, é? E você sonhou que estava onde? Eu falei, sonhei que estava num motel. E eu estava junto? Ela, não, você estava no bingo. Mas está tão chato ultimamente a gente fazer piada, né? Um dia desse eu fiz uma live e eu contei uma piada de fanho. Aí um cara depois no comentário, pô, você tem algo contra fanho? Eu falei, gente, olha, está tão difícil hoje você fazer piada, que de repente vai ser proibido você rir, você mostrar os dentes, né? Porque de repente vão falar, é preconceito para quem não tem dente, né?
algo assim. Está muito chato, está muito chato. Pelo menos eu cresci ao longo da minha vida sendo bulinado, sofrendo brincadeiras e por aí vai, e nunca teve esse problema. Então, olha, não está difícil, vai chegar uma hora que você não vai poder sorrir mais, por conta do pessoal que não tem dentes. Mas, enfim, eu tenho um amigo que ele mora no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é um lugar assim, que eu sempre digo, não é para amadores. E eu conversando com ele há uns dias, né, que é o que mais a gente faz, ou por telefone, ou por vídeo, e ele falou, era uma notícia que tinha saído, ainda não tinha saído nos jornais, e aí veio realmente a acrescentar de que o Rio de Janeiro não é para amadores. Que alguns presidiários, alguns presos, teriam sido soltos com alvará de soltura falsos. Quer dizer, o que é que falta? Não falta mais nada. Aí você dizer, eu já vi de tudo nessa vida. Não, você não viu de tudo. Você não viu absolutamente nada. Nada, nada, nada. Porque essa facilidade em você enganar as pessoas está uma forma tão... Hoje mesmo, eu estava vindo para cá, uma senhora, ela tomou na cabeça em 15 mil reais. Caiu no golpe do mais conhecido golpe, que é do bilhete, né? Mas por quê? Ela estava com 15 mil na conta e a pessoa, o casal assim disse que ela ganharia 60. Então aí foi um pouco de ambição, um pouco de ganância, fora a burrice, né? Agora, a gente sabe que com esse home office o pessoal está em casa, tal, mas eu sempre digo para as pessoas, principalmente para amigos que já estão voltando a trabalhar e que irão voltar a trabalhar, e que se por alguma razão, eles acabem dormindo, por alguma razão, às vezes no serviço, e caso o patrão apareça assim de bate-pronto, eu falo o seguinte, olha, você fica tranquilo, você abre os olhos e agradece a Deus pela vida e pelo patrão que você tem. Pronto, aí passa batido. Meus amigos, está chegando ao fim mais um show Ó Rapaz, direto aqui do Teatro Armênio Mendes, instalado aqui no Centro Cultural Português, aqui no centro de Santos. Em breve, se Deus assim permitir, estaremos nos vendo presencialmente e que dessa vez será através das plataformas digitais. Se não me falha a memória, será através do YouTube. Eu, Eduardo Ladeira, agradeço em primeiro lugar ao presidente, o senhor José Duarte, e também a sua esposa, a dona Fátima, por essa oportunidade em abrir aqui para o show Ó Rapaz. Também ao Marcos e aos dois Lucas, se eu não estiver errado, exatamente. Graças a Deus ainda, pelo menos o que funciona é a memória. Ao Marcos e aos dois Lucas que estão fazendo aqui a parte técnica, e também o meu agradecimento à Jamile, que é a produtora aqui desse evento. Tá bom? Um grande abraço a vocês, muitíssimo obrigado e até breve, se Deus assim permitir.